Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre blocos econômicos, fases de integração, tá? Antes da gente falar um pouquinho sobre as fases de integração dos blocos econômicos, a gente precisa entender o que é um bloco econômico, tá? O bloco econômico vai ser basicamente uma associação de países com o objetivo de desenvolvimento desses integrantes, tá? Então, esses blocos econômicos eles vão atuar basicamente, num primeiro momento ali, numa tentativa de cooperação, de ajuda, de parceria para desenvolvimento econômico. E aí a gente pode ter alguns desdobramentos desse bloco, que são as fases de integração, que vão provocar, por exemplo, parcerias políticas, acordos políticos, e aí a gente vai discutir sobre isso, tá? Bom, a importância dos blocos econômicos para o processo de globalização é muito grande, tá? Porque se a gente debate a globalização como um processo de integração, em amplo aspecto do globo, ou pelo menos deveria ser assim, a gente debate isso lá nos vídeos de globalização, quem quiser vai lá dar uma olhada, faz parte do nosso curso. E aí, dentro dessa perspectiva, a integração econômica, ela é fundamental. Por quê? Porque essa integração econômica, essa articulação econômica, ela vai possibilitar um maior desenvolvimento econômico dos países. Ela vai possibilitar, ou ela tende a possibilitar, uma maior integração da economia global. Tá? E aí, essa integração ela vai possibilitar maior troca de mercadorias, maior fluxo de matéria-prima, tá? Entre outros fatores. E isso ajuda muito dentro desse processo globalizador, que a gente passa cada vez mais se intensificando. Tá? Bom, a gente tem alguns contextos aqui, e é importante que vocês entendam isso. Tá? Os contextos para a criação desses blocos, eles podem ser ali por conta de uma reestruturação econômica, de uma necessidade, de tentar estabilizar uma economia, crescer uma economia, e também pode ser do ponto de vista geopolítico. Bom, a gente vai ter aqui num primeiro momento algumas associações, algumas cooperações entre países visando uma reestruturação, principalmente ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas hoje a gente tem alguns blocos econômicos se formando, tá? Principalmente hoje que eu falo, no final do século XX para cá, tá? A gente vai ter alguns blocos, algumas cooperações, principalmente tentando combater ou frear um pouquinho a hegemonia dos Estados Unidos. O fim de Guerra Fria, os Estados Unidos acabam se tornando uma potência soberana, hegemônica, dentro do cenário geopolítico, e aí a gente vai ter essas cooperações surgindo, tentando se livrar um pouquinho dessas amarras dos Estados Unidos, dessa política intervencionista, dessa política expansiva dos Estados Unidos. E aí muitos países encontram como alternativa essa cooperação entre eles, deixando os Estados Unidos um pouco de lado. Tá? Aqui a gente tem as fases de integração. A primeira fase aqui é a zona de livre comércio. Essa zona de livre comércio ela vai surgir, ela vai ter como principal objetivo ali uma livre circulação de mercadorias, ou seja, uma tentativa de ampliação do mercado consumidor. Tá? Então, um país A e um país B, eles vão possibilitar ali uma livre circulação de mercadorias para que a mercadoria desse país A chegue nesse país B com maior facilidade e vice-versa. Tá? A união aduaneira, tá? A união aduaneira é basicamente uma união política ali de aduanas, de alfândegas. Tá? Então a gente vai ter, além de uma livre circulação de mercadorias, o que a gente chama de TEC, tá? Tarifa externa comum, ou seja, essa tarifação, esse imposto que vai ser cobrado sobre determinados produtos, eles vão começar a se tornar tabelados entre os países, ou seja, os países agora eles não vão ter uma definição própria da taxação de produtos que vão entrar nos seus países. Agora isso vai ter que ser comum entre eles. Tá? A terceira fase é a fase do mercado comum, onde a gente vai ter a livre circulação de imposto, a gente vai ter a união aduaneira,
a TEC, e a gente também tem a livre circulação de pessoas, capitais e serviços, ou seja, a gente vai ter um mercado comum ali em amplo aspecto, onde países vão poder investir, pessoas vão poder circular mais facilmente, tá? E serviços também vão poder transitar entre os países. Então a gente vai ter, por exemplo, ali um serviço de entrega, né? Entre os países, você compra algum produto em determinado local, em determinado país, aquele produto vai ter o mesmo serviço de entrega, tá? A gente vai ter, na quarta fase, a União Econômica e Monetária, onde a gente vai ter aqui, né, uma livre circulação, um imposto comum, né, livre circulação de mercadorias, de pessoas, serviços e capitais, e a gente também vai ter uma moeda comunitária. Então, isso aqui vai integrar, né, a economia. A gente vai ter uma moeda comunitária e também um banco comunitário, tá? Um banco central desse bloco econômico. A gente tem aqui uma pontuação muito importante, tá, a fazer, que é basicamente a seguinte. Algumas pessoas, né, alguns geógrafos, eles vão identificar essa união econômica e monetária também como uma integração política, tá? E aí a gente vai ter aqui uma integração política como sendo quarta fase, tá? Mas alguns outros geógrafos vão enxergar essa integração política como uma quinta fase. E o que seria essa integração política? Algumas legislações, tá? Além de tudo isso aqui que a gente está falando, a gente vai ter criação de algumas leis para esse bloco econômico, criação de alguns parlamentos, tá? De parlamento para tentar gerir as políticas desse bloco, alguns acordos que vão ser de comum, né, para dentro desse bloco de comum acordo ali, né, alguns acordos econômicos com outros blocos, com outros países que vão ser, né, tratados ali em comum, dentro desses países integrantes, tá? Então, a gente tem a possibilidade também dessa quinta fase, mas de fato, a gente tem aqui, né, como exemplo de maior integração disso, é a União Europeia, que a gente já tem, né, a Comissão Europeia, que trata assuntos políticos, né, a gente já tem o Banco Europeu, tá? Mas a gente fala isso no vídeo de União Europeia que a gente tem aqui no curso. Vai lá dar uma assistida. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.